Olá, em nossa última aula nós falamos sobre métodos estatísticos utilizados, que envolvem lidar com a variabilidade, ou seja, a variabilidade dos dados científicos e estatísticos. Perfeito? E em cada caso essa variabilidade tem que ser encontrada individualmente. Se a densidade do produto da variabilidade encontrada nesse processo e também como é que é o alvo de nosso estudo, Caso tudo não fosse muito constante, não haveria necessidade de estudos estatísticos, Os resultados possivelmente seriam os mesmos. Por exemplo, se caso o dispositivo para medição do poluente desse sempre o mesmo valor, um valor exato, ele estaria sempre correto. O estudo estatístico seria dispensável, portanto. E caso isso acontecesse, logicamente a gente estaria desempregado como estatística. Caso haja variabilidade, por exemplo, no caso da aplicação dos testes em pacientes, para a liberação de uma nova droga, de um novo medicamento na indústria farmacêutica, se traz um alívio ou não para o paciente a aplicação daquela dose de medicação, Se tudo fosse constante no caso, não haveria necessidade de firmas de laboratórios farmacêuticos. E o órgão central de controle, da decisão nos diversos países, Alemanha, França, Estados Unidos, Brasil, etc., não teria problemas quanto a isso. Portanto, as estatísticas produzidas por pesquisadores com um número grande de dados, com a utilização de uma metodologia própria, permitem a análise desses dados. Quer seja a partir de sistemas, como o que a gente já andou falando aqui rapidamente, quer seja por meio de novas metodologias. Então isso é uma verdadeira natureza da ciência estatística, da chamada estatística inferencial ou estatística indutiva, ou seja, aquela que utiliza técnicas que nos permitem, nos possibilitam ir muito além de uma simples comunicação de dados para desenho de conclusões ou inferências sobre o sistema científico pesquisado. Portanto, os estatísticos fazem utilização de leis fundamentais da probabilidade e da inferência estatística para concluir sobre os sistemas científicos. A informação é, pois, recolhida na forma de amostras, é coletada, portanto, ou de coleções, de observações. Esse processo de coleta de amostras a gente vai estudar aqui em capítulos posteriores. E também a discussão desses resultados das amostras, também ao longo de todo esse nosso estudo aqui da estatística. Sabemos que as amostras são coletadas de populações, que são coleções dos indivíduos, ou itens individuais de determinado tipo. Então a população é o conjunto completo dos indivíduos que a gente está estudando. Às vezes essa população ela quer dizer um sistema científico. Exemplificando, um fabricante de placas para um computador, ele pode querer eliminar defeitos nessas placas. Então ele retira uma amostragem, que é uma coleção de informações, de 100 placas de computador. Ele pode retirar essa amostragem aleatoriamente ou sistematicamente, conforme seu método de coleta de dados. A população aqui são todas essas placas de computadores que foram fabricadas pela indústria, durante um certo período específico. Poderia ser um dia, um mês, um ano, 2 semanas. Aquele que o interessado no estudo delimite como sendo bom para que o estudo seja feito. Portanto, a população são todas as placas de computadores, fabricadas durante um determinado tempo. Caso uma melhoria seja feita na placa de computador e uma segunda amostra de placa seja necessária, coletada, as conclusões extraídas em relação à eficácia da mudança do processo devem se estender a toda a população de dados, toda a população de placas de computadores produzidas
após a melhoria dos processos. Por exemplo, quando a gente vai em uma indústria farmacêutica, né, uma amostragem composta de pacientes pode ser tomada para que se tire conclusões, né, pelos dados que foram. Caso haja dados de uma droga específica, pode reduzir ou não a pressão arterial, por exemplo, a pressão do coração. O interesse, então, tem foco nas conclusões dessa população, né, das pessoas que estão acometidas de hipertensão. Em diversas ocasiões, é muito relevante coletar de uma forma sistemática, com um planejamento bem adequado, né, para que se possa ter uma conclusão também muito adequada. Em diversas ocasiões, esse planejamento é bastante limitado. Muitas vezes, a gente se concentra apenas em certas propriedades, em certas características dos itens estudados, ou objetos da população. Cada uma dessas características ela tem uma especial importância na engenharia, né? Uma importância na biologia para o cliente. O engenheiro é um cientista que busca aprender sobre a população, ele está, portanto, realizando a pesquisa. Como exemplo disso, em uma das ilustrações, né, de nosso estudo aqui, de uma qualidade de processo, tem que ver com a densidade desse produto de saída de um processo. O engenheiro pode precisar pesquisar qual é a consequência das condições de um processo, por exemplo, da umidade, da temperatura, da pressão, de um certo ingrediente e assim sucessivamente. Esse engenheiro pode se mover de forma sistemática com fatores para os quais os níveis são sugeridos, conforme o que se quer e em que prescrição o projeto empírico, né? Para esse caso, pode-se exigir um estudo observacional, em que aqueles dados são coletados no campo, mas os graus de fator não podem ser pré-selecionados. Esses tipos de estudos são adequados para métodos de inferência estatística. Nesse primeiro caso, né, as qualidades da inferência dependerão do planejamento adequado do experimento. Já no último caso, o cientista está à mercê do que pode ser recolhido. Outro exemplo por exemplo, se um engenheiro agrônomo está interessado em pesquisar o efeito das chuvas na produção, por exemplo, de batatas, os seus dados podem ser reunidos durante um período de inverno. Então, a importância do pensamento estatístico por parte de todos os gestores e a utilização da ciência estatística, da estatística inferencial por um pessoal científico qualificado, é amplamente reconhecida. Então, o cientista, quando ele pesquisa, ele dá um ganho para a ciência. O conhecimento acumulado se diversifica e se consolida. Os dados, portanto, fornecem uma compreensão e entendimento dos fenômenos científicos estudados. Os produtos e os processos empregados pelos engenheiros podem propiciar o conhecimento amplo e seus esforços para melhorar o processo devem ser reconhecidos. Esses engenheiros também podem obter informações valiosas por meio da coleta de dados de produção, né, com o monitoramento desses dados a todo momento, em uma base regular sistemática. Isso pode permitir a determinação de modificações de forma a que se possa manter o processo em um nível adequado de qualidade. Em certos momentos em que uma pessoa que pratica a ciência deseja apenas ganhar algum tipo de resumo de um conjunto de dados representados na amostra, isso pode acontecer. E assim sendo, um inferencial estatístico não é necessário. Em lugar disso, o conjunto de estatísticas de números únicos ou descritivos pode ser bastante útil. Esses números podem dar um sentido do centro do local em que os dados estão, da variabilidade desses dados, da natureza ampla da distribuição, de observações da amostra estudada.
Embora nenhum dos métodos estatísticos específicos que conduzam a uma inferência e indução estatística sejam incorporados, muito pode ser aprendido disso. Em certas situações, a estatística descritiva é acompanhada da confecção de gráficos. Há softwares estatísticos bem modernos que permitem calcular médias, desvio padrão, a variância, claro, medianas, perfeito? E outros indicadores estatísticos de uma forma bastante simples e rápida. E a mesma produção de gráficos também podem sair desses softwares estatísticos, de planilhas eletrônicas, como Excel, por exemplo. As definições e as ilustrações das estatísticas numéricas únicas de gráficos, incluindo vários histogramas, que é um gráfico específico muito usado na estatística, os gráficos de dispersão, os gráficos de ponto, de cauda de folhas, os diagramas Blockplot ou diagrama de caixa, a gente teria condições de estudar e vai estudar nesse nosso curso. Obrigado pela atenção, continue a gostar de nosso canal e a se inscrever em nosso canal.